Em uma prisão fria e úmida, um homem exausto segura um pedaço de pergaminho. Suas mãos tremem, mas seus olhos brilham com uma fé inabalável. Ele está cercado por correntes e, ainda assim, escreve palavras que atravessariam os séculos. Tudo posso naquele que me fortalece. À primeira vista, parece apenas uma frase de encorajamento, mas o que realmente levou o apóstolo Paulo, um homem aprisionado e perseguido, a declarar algo tão poderoso em meio à dor? O que existe por trás dessa confiança tão profunda que o fez enxergar liberdade mesmo acorrentado? O segredo que Paulo descobriu em Cristo é algo que continua a transformar vidas até hoje. Uma verdade capaz de mudar completamente a maneira como enfrentamos nossas próprias batalhas, medos e limitações. Enquanto Paulo escrevia aquelas palavras dentro da prisão, ele talvez nem imaginasse que, séculos depois, milhões encontrariam nelas o mesmo alento que o sustentou nas horas mais sombrias. Essa força que nasce da fé ainda pulsa viva, atravessando o tempo e alcançando corações dispostos a compreender o verdadeiro significado de estar em Cristo. Aqui, cada vídeo é um convite para conhecer esse poder transformador que sustenta o impossível. Então, inscreva-se agora e caminhe conosco por essas verdades que continuam reacendendo a fé de quem jamais desistiu de acreditar. A carta aos Filipenses tem suas raízes profundamente fincadas no contexto do Novo Testamento e na própria vida do apóstolo Paulo. Esta carta, uma das mais calorosas e pessoais que Paulo escreveu, foi dirigida aos cristãos da cidade de Filipos, na região da Macedônia. Filipos possuía uma localização estratégica, sendo uma colônia romana com uma importante via comercial atravessando suas terras. Fundada por colonos romanos veteranos, esta cidade possuía um toque da cultura romana misturado com tradições macedônicas. No entanto, o que realmente lançou as bases da igreja em Filipos foi a primeira visita de Paulo à cidade, que, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, foi marcada pelo encontro transformador com Lídia e a conversão de sua família. O pano de fundo da carta é permeado por uma rica história de amizade e apoio mútuo entre Paulo e os filipenses. Após a fundação da igreja, a comunidade cristã em Filipos destacou-se pela sua sincera generosidade e por sustentar Paulo em momentos cruciais de sua missão, mesmo quando ele se encontrava aprisionado. É de dentro de uma cela romana que Paulo escreve esta carta, uma mensagem impregnada por sentimentos de gratidão e encorajamento. Ele não só expressa seu apreço pelo apoio financeiro recebido, mas também aproveita para fortalecer a fé dos filipenses com princípios teológicos importantes. Filipe era um destemido centro de difusão do Evangelho, algo notável considerando a pluralidade de cultos pagãos presentes. A sociedade diversa e cosmopolita da cidade oferecia tanto oportunidades quanto desafios para a nova igreja. As tensões sociais e religiosas podiam ser intensas, e a perseguição contra os novos convertidos não era incomum. Mesmo assim, os filipenses se tornaram notáveis por sua alegria e resiliência, mantendo uma atitude vibrante e esperançosa em meio a dificuldades. Esta atmosfera de luta constante pela fé confere à carta de Paulo um tom de encorajamento e inspiração. Paulo, com sua habilidade pastoral e sensibilidades profundas, escreve para reforçar os laços espirituais e emocionais com seus queridos amigos em Filipos. Ele transmuta sua própria tribulação em forças encorajadoras para os filipenses, destacando como a união em Cristo transcende as adversidades. O apóstolo também se concentra na humildade, solidariedade e obediência à vontade divina, valores que desafiam e inspiram os filipenses a viverem uma vida digna do Evangelho. Sua mensagem é clara: toda tribulação pode ser superada através de uma vida ancorada no amor e na paz oferecidos por Cristo.
A carta culmina não apenas num agradecimento, mas numa verdadeira ode à vida partilhada em Cristo, evidenciando como as ligações entre Paulo e os filipenses são mais do que apenas apoio material, mas uma comunhão espiritual baseada na fé comum. Este elo entre o apóstolo e a igreja de Filipos representa um microcosmo do próprio funcionamento da igreja primitiva, onde a solidariedade e a alegria em Cristo eram forças unificadoras e transformadoras. Nessa trilha de fé e companheirismo, os filipenses aprendem a encontrar força e contentamento em qualquer situação, preparados para seguir adiante de forma resoluta, apesar das adversidades que ainda viriam a enfrentar. Ao mergulharmos no capítulo 4 da carta aos Filipenses, encontramos um texto rico e envolvente, com várias camadas de significado que falam diretamente à comunidade cristã de Filipos. Este capítulo encerra a epístola de Paulo com uma amálgama de gratidão, exortação e instrução pastoral. Paulo escreve para expressar seu agradecimento pela ajuda recebida dos filipenses, mas também para oferecer palavras de encorajamento e conselho. Ele está preso, dependendo do suporte de igrejas como a de Filipos, e aproveita a oportunidade para ensinar sobre a verdadeira fonte de força e contentamento. Nos primeiros versículos deste capítulo, Paulo começa exortando 2 membros da igreja, Evódia e Sintique, para que vivam em harmonia. Esse chamado à unidade destaca a importância da paz e da concórdia em um contexto comunitário. Paulo não apenas aponta a necessidade de resolução de conflitos, mas também enfatiza que a comunidade deve centrar-se na alegria, que para ele é enraizada em Cristo. A alegria mencionada aqui não depende das circunstâncias externas, mas é um estado espiritual proveniente de uma conexão sincera com o Senhor. Enquanto Paulo avança na carta, ele nos apresenta uma das passagens mais conhecidas e queridas por muitos cristãos. Tudo posso naquele que me fortalece. O significado desta declaração, contudo, às vezes é simplificado de uma forma que ignora seu profundo contexto. Paulo fala sobre contentamento em qualquer situação econômica, uma lição aprendida ao longo de suas difíceis experiências. Ele entende que sua habilidade de enfrentar dificuldades não vem de sua própria força, mas de uma força que só pode ser encontrada em Cristo. Além disso, o capítulo 4 nos oferece uma visão valiosa sobre a atitude de gratidão e confiança. Paulo nos convida a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações apresentarmos nossos pedidos a Deus por meio da oração. Ele nos garante que esse ato de entregar nossas preocupações a Deus resulta na paz que guarda nossos corações e mentes. Essa paz não é um estado meramente emocional, mas uma profunda confiança de que Deus está no controle e suas bênçãos nos cercam. Finalmente, Paulo conclui sua carta com uma expressão de generosidade e uma promessa. Ele reconhece o apoio financeiro que os filipenses lhe enviaram enquanto estava encarcerado, comparando-os aos únicos que se mantiveram ao seu lado em tempos de necessidade. Ele deseja que seu Deus supra todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa promessa não é de riquezas materiais, mas de cuidado espiritual e prover o que é necessário. Assim, o capítulo 4 não é apenas um encerramento cordial, mas um convite contínuo para confiar em Deus, buscar unidade e viver uma vida de contentamento e gratidão. O versículo de Filipenses 4:13, "Tudo posso naquele que me fortalece", carrega um significado profundo e transformador. A princípio, pode parecer uma expressão de autossuficiência, mas é, na verdade, uma afirmação de que a verdadeira força está em Cristo e não em nossas próprias capacidades.
Essa passagem reflete a confiança radical que o apóstolo Paulo deposita em Jesus, reconhecendo que a fonte de todo o seu poder e perseverança vem de sua união com Cristo. Durante suas inúmeras dificuldades, Paulo encontrou força não em suas habilidades humanas, mas na comunhão com o Deus que o sustentava. Quando mergulhamos neste versículo, percebemos que Paulo não está dizendo que podemos literalmente fazer qualquer coisa por conta própria. Pelo contrário, ele nos chama a entender que em meio a todas as circunstâncias, sejam elas de abundância ou carência, Cristo nos capacita a enfrentá-las com fé e resiliência. Esta é uma mensagem poderosa que ecoa através dos séculos, lembrando-nos que a caminhada cristã não é isenta de desafios, mas que sempre podemos contar com um poder divino guiando nossos passos. A força mencionada por Paulo não se restringe apenas a habilidades físicas ou realizações materiais. Trata-se de uma força interior, uma paz que ultrapassa o entendimento humano e nos capacita a viver de forma plena em qualquer situação. Esta transformação interna nos ensina que mesmo quando os recursos materiais são escassos ou quando nos deparamos com barreiras aparentemente intransponíveis, o que importa é a presença de Cristo em nossa vida, que nos fortalece de maneiras que vão além do que é visível ou tangível. Além disso, essa verdade nos desafia a refletir sobre onde realmente depositamos nossa confiança. Muitas vezes, tendemos a confiar em capacidades próprias ou circunstâncias exteriores, mas Paulo nos convida a deixar que Cristo seja o centro de nosso ser e fonte última de força. Quando reconhecemos que nossa capacidade vem dele, somos libertos da pressão de depender apenas de nós mesmos, permitindo-nos experimentar uma liberdade e segurança autênticas, enraizadas em algo muito maior do que nossa compreensão limitada. Neste contexto, o versículo se torna um convite constante à dependência de Deus e à humildade face às tempestades da vida. Ao nos render a esta verdade, abrimos espaço para que Cristo opere em nós, transformando nossas fraquezas em oportunidades de testemunhar seu poder e amor. Esta transformação nos permite não só sobreviver às provações, mas também prosperar espiritualmente, enquanto permanecemos firmemente enraizados na força que só Ele pode oferecer. Quando pensamos no versículo de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não podemos deixar de refletir sobre a profundidade dessa afirmação. Paulo, o apóstolo, escreve aos Filipenses em uma época de grandes provações e dificuldades. Sua mensagem é clara: a fé em Cristo transcende as limitações humanas. Esse tipo de fé não é uma projeção de pensamento positivo, mas uma confiança sólida nas habilidades divinas para realizar o improvável. Examinar esse versículo evoca inevitavelmente a pergunta: até que ponto estamos dispostos a nos libertar de nossas dúvidas e medos para permitirmos essa capacitação através da fé? Ao mergulhar no conceito de como a fé em Cristo pode nos capacitar, entendemos que ela atua como um elo entre a necessidade humana e o poder divino. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, a fé transforma-se em uma força motriz, oferecendo não apenas esperança, mas uma certeza inabalável de que o impossível pode ser alcançado. É essa confiança que impulsiona pessoas a irem além do que consideram ser seus limites, impulsionadas por uma força que não é delas, mas que opera através delas. Aos que creem, cada adversidade se transforma em uma oportunidade de demonstrar a eficácia dessa fé ativa. Além disso, é importante notar como essa fé em Cristo promove um tipo de coragem que é rara e especial. Não uma coragem baseada na ausência de medo, mas que persiste apesar do medo. Este tipo de valentia encontra suas raízes na convicção de que existe um propósito maior e que, apesar das dificuldades, não se está sozinho nesta jornada.
A fé, nesse sentido, não elimina os problemas, mas concede uma nova perspectiva e resiliência para enfrentá-los. Observamos histórias de homens e mulheres ao longo da Bíblia e fora dela, que mudaram o curso de suas vidas e de outros, movidos por essa coragem que a fé proporciona. O poder da fé também reside em sua capacidade de estimular a criatividade e inovação em tempos de adversidade. Quando alguém acredita que todas as coisas são possíveis através de Cristo, novas soluções e caminhos se revelam. Este movimento criativo é uma resposta natural à confiança que se depositou numa força maior que habilita não apenas ação transgressora, mas também inventiva. Criar com fé implica em reimaginar as circunstâncias, visualizar conquistas e criar realidades que coexistiam apenas como sonhos. Este potencial criativo faz com que a fé não seja apenas uma ferramenta espiritual, mas também um catalisador para transformações concretas no mundo. Ao considerarmos a capacitação que a fé proporciona, somos levados a refletir sobre seu impacto emocional e comunitário. A fé em Cristo gera um suporte que vai além do indivíduo, alcançando toda a comunidade ao redor. Os atos de fé incentivam e inspiram outros, criando um efeito dominó de crescimento espiritual e realização pessoal. Quando vemos o impossível se tornar possível na vida de alguém, nossa própria crença é fortalecida, criando um ciclo de renovo e esperança crescente. É essa conexão comunitária impulsionada pela fé que ilumina o caminho para uma vida onde o sucesso não é medido meramente por conquistas, mas pela habilidade de superação e amor compartilhado. Paulo entendeu algo que poucos percebem. A força verdadeira não é a ausência de fraqueza, é a capacidade de continuar confiando, mesmo quando tudo parece ruir. E essa verdade, tão simples e tão profunda, nos desafia a olhar para dentro e perguntar o quanto realmente acreditamos nesse poder que vem de Cristo. Que tal deixar aqui nos comentários o que esse versículo já significou, ou tem significado na sua vida? Às vezes, uma simples partilha de fé pode fortalecer alguém que está ouvindo essas palavras pela primeira vez. Filipenses 4:13. É uma daquelas passagens bíblicas que ressoam profundamente em muitos, oferecendo inspiração e força. O versículo que diz, "Tudo posso naquele que me fortalece", muitas vezes é interpretado como uma promessa de que todo objetivo ou desafio pessoal pode ser conquistado através da força em Cristo. No entanto, vale mergulhar na riqueza de interpretações que esta passagem comporta. Uma visão comum é a de que este versículo indica a possibilidade ilimitada de sucesso e realização pessoal quando se tem fé, como se toda dificuldade pudesse ser superada pela simples força da crença. Esta interpretação muitas vezes se alinha ao desejo inerente do ser humano de buscar conquistas e superar limites. Outras interpretações populares, porém, colocam essa passagem em um contexto mais contextualizado. Muitos acreditam que o apóstolo Paulo, quem escreveu a carta aos Filipenses, está, na verdade, falando sobre a capacidade de encontrar contentamento e paz em qualquer situação, não importa quão adversa ela seja. Esta leitura sugere que a verdadeira força mencionada no versículo é uma resiliência calma, que emerge ao aceitar as circunstâncias da vida, sejam elas favoráveis ou desafiadoras, com Cristo como fonte de força interior. Esse entendimento aprofunda a ideia de que força não é apenas para vencer batalhas externas, mas para manter a paz interna. Ao considerar ainda mais as diversas interpretações, um ponto frequentemente destacado é a questão do contexto em que Paulo escreveu estas palavras.
Prisioneiro em Roma, Paulo não estava em busca de realizações materiais ou pessoais, mas sim compartilhando como sua fé proporcionava uma força extraordinária em tempos de necessidade. Isso redefine o entendimento de tudo posso naquele que me fortalece, afastando-se de uma leitura mais materialista para focar em um suporte espiritual que sustenta mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Esta perspectiva oferece um conforto espiritual mais profundo, focando no que significa realmente encontrar força em meio à fraqueza. Num cenário mais contemporâneo, muitos veem este versículo como um chamado para perseverança e resistência frente à dor e ao sofrimento. Aqui a ideia é que a fé em Cristo não promete a remoção de obstáculos, mas sim a coragem e a força para enfrentá-los. Isso pode abranger batalhas emocionais, desafios na carreira ou tribulações pessoais. Essa interpretação destaca um aspecto prático e acessível do cristianismo, uma fé que não apenas inspira, mas que ativa o crente a continuar no caminho, mesmo que este seja íngreme e difícil. Por fim, Filipenses 4:13 tem um significado especial para aqueles que buscam uma vida espiritual mais centrada. O versículo convida à reflexão sobre o que significa realmente ser fortalecido por Cristo. Não se trata apenas de alcançar metas externas, mas também de fortalecer o caráter pessoal e espiritual. A verdadeira força aqui é encontrada na humildade, no amor e na compaixão, refletindo a essência do ensinamento cristão. Assim, cada interpretação de Filipenses 4:13 traz consigo uma dimensão única de como essa força pode ser vivida e manifestada na vida cotidiana. A Bíblia está repleta de relatos inspiradores de indivíduos que venceram desafios aparentemente insuperáveis através de sua fé, mostrando como o poder de Cristo transformou suas vidas. O rei Davi, por exemplo, enfrentou Golias, um gigante que intimidava todo o exército de Israel. Com apenas uma funda e algumas pedras, Davi derrotou o adversário, pois confiou plenamente em Deus, sabendo que sua fé seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Este ato não foi simplesmente um triunfo físico, mas uma manifestação da confiança inabalável em que Deus capacita aqueles que nele acreditam. Outro exemplo clássico de superação pela fé é a história de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos e injustamente preso no Egito. No entanto, José não perdeu a esperança em Deus. Nas prisões egípcias, manteve-se fiel e digno das bênçãos divinas, o que o levou a interpretar os sonhos do faraó, resultando em sua ascensão ao cargo de governador do Egito. Sua trajetória mostra o poder transformador da fé, que mesmo em tempos de adversidade, mantém a possibilidade de redenção e sucesso, o que levou a um reencontro emocionante com sua família anos depois. O apóstolo Paulo também vivenciou a superação de inúmeros desafios através da fé em Cristo. Apesar de enfrentar prisões, naufrágios e perseguições constantes, ele nunca desistiu de seu propósito de pregar o Evangelho. Sua força vinha da convicção de que podia tudo naquele que me fortalece. Filipenses 4:13, levando-o a escrever cartas que moldaram a fé cristã. A determinação de Paulo nos ensina sobre a resiliência que a fé confere, permitindo que avancemos, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Um exemplo notável de transformação pela fé é encontrado na figura de Gideão. Inicialmente, ele se considerava o menor e o mais insignificante de sua família e tribo. Contudo, Deus o chamou para liderar Israel contra os midianitas. Com uma fé vacilante, mas crescente, Gideão finalmente confiou em Deus e, com apenas 300 homens armados de trombetas e tochas, venceu um vasto exército inimigo. Este triunfo não foi apenas um ato de bravura, mas uma declaração poderosa de que a força verdadeira não está na quantidade ou na capacidade humana, mas na fé e obediência ao chamado divino.
Na vida de cada um desses personagens, a fé não é apenas um elemento passivo, mas uma força ativa que move montanhas. Estas histórias atemporais nos convidam a refletir sobre os próprios desafios que encaramos hoje e como, através da fé, podemos encontrar a força e a determinação para superá-los. Reconhecendo que, em Cristo, não estamos sozinhos, somos chamados a acreditar que podemos superar qualquer adversidade, com a confiança de que estamos sendo guiados por um propósito maior. A fé pessoal e a confiança em Deus são elementos centrais na vida de um cristão, especialmente quando refletimos sobre a declaração poderosa encontrada em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo não é apenas uma afirmação de força, mas uma expressão de confiança inabalável em algo maior que qualquer circunstância. Quando Paulo escreveu essas palavras aos Filipenses, ele estava preso, enfrentando desafios que poderiam facilmente levar ao desespero. No entanto, sua fé transcendeu suas limitações físicas, e ele encontrou forças em Cristo, o que permitiu que ele enfrentasse adversidades com coragem e serenidade. Essa confiança não é algo que se conquista de um dia para o outro. É cultivada continuamente à medida que vivemos e experimentamos a presença de Deus em nossas vidas. Na jornada de fé, todos enfrentamos testes que desafiam nossa crença e nossa capacidade de confiar plenamente em Deus. No entanto, cada desafio é também uma oportunidade para fortalecer nossos laços espirituais e experimentar a fidelidade divina em ação. A confiança em Deus nos permite navegar por momentos turbulentos com uma paz inexplicável, oferecendo um contrapeso às incertezas da vida. Essa fé atinge seu auge quando percebemos que, independentemente do que podemos fazer por nós mesmos, é em Deus que realmente encontramos nossa força e direção. Esse reconhecimento não diminui nosso papel ativo, mas transforma a maneira como enfrentamos nossos desafios. Muitas vezes, a confiança em Deus é comparada a lançar-se em águas desconhecidas, sem visão clara do que está por vir. É nesses momentos que nossa fé pessoal se manifesta mais intensamente, impulsionada pela certeza de que não estamos sozinhos. Como uma âncora, a confiança divina nos fixa em um propósito maior, nos lembrando de que nossos desafios têm um significado mais profundo quando vistos através da lente espiritual. Deus não promete ausência de dificuldades, mas nos assegura de sua presença e força quando enfrentamos as ondas da vida. É a presença contínua de Cristo que nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando nossos próprios meios falham. Há uma beleza única em reconhecer nossa fragilidade humana e, ainda assim, escolher confiar em um poder que vai além do nosso entendimento. Essa rendição não é sinal de fraqueza, mas uma declaração de nossa dependência, conscientes de que, em meio à confusão e ao caos, a mão de Deus está continuamente nos guiando. Em tempos de dúvida e insegurança, é um alívio lembrar que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. A rendição à confiança divina converte a preocupação em paz e a dúvida em certeza. Uma transformação que só se torna realidade através de uma relação íntima e pessoal com Deus. A relação entre fé pessoal e confiança em Deus é, portanto, um elo vital que sustenta e nutre a vida espiritual. Compreender que tudo é possível em Cristo nos dá não apenas a força, mas também a liberdade para viver plenamente, com confiança inabalável, enfrentando o presente sem medo do futuro. Este alinhamento de fé pessoal, com confiança ativa em Deus, redefine a maneira como vemos e reagimos ao nosso entorno, energizando-nos para acreditar e realizar o impossível. A jornada de fé não é um destino, mas uma caminhada diária, onde cada passo nos aproxima mais do desígnio e propósito divino em nossas vidas.
A epístola de Paulo aos Filipenses, em especial o versículo 4 do capítulo 13, nos oferece uma profunda reflexão sobre a força e a capacidade que adquirimos em Cristo. Paulo, ao declarar "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", nos convida a compreender o poder transformador da fé em nossa vida cotidiana. Ao enfrentar desafios diários, é importante lembrar que esta afirmação não é sobre esforços humanos, mas sim sobre a capacitação divina. Imagine-se em uma situação difícil no trabalho, onde parece impossível alcançar os objetivos. Aplicar este versículo significa reconhecer que quando nossas forças falham, é a força de Cristo que nos sustenta e guia. Em nossa rotina, cada obstáculo pode ser visto sob a luz da promessa que Paulo compartilhou. Pense em como as dificuldades financeiras podem parecer insuperáveis. A aplicação de Filipenses 4:13 aqui está em confiar e entregar nossa condição a uma força maior, sabendo que, com fé, surgirão oportunidades e soluções que antes estavam ocultas. O verdadeiro exercício desse versículo é moldar nossa perspectiva para ver além do problema imediato e acreditar no poder ativo de Cristo operando em nossas vidas, conduzindo-nos por caminhos inesperados e frutíferos. Além de enfrentar desafios externos, este versículo também nos ajuda nas batalhas internas. Imagine lidar com inseguranças ou medos que parecem limitar nosso potencial. Ao aplicar Filipenses 4:13, não estamos apenas nos fortalecendo em Cristo, mas permitindo que Ele reformule nossas próprias percepções de nós mesmos. Cada pequeno triunfo, cada avanço em nossa confiança pessoal, reflete o poder de Cristo que transforma não só circunstâncias, mas também corações e mentes. Assim, encontramos coragem para enfrentar o que antes nos paralisava. Outra maneira prática de aplicar esta mensagem é nas relações interpessoais. Quantas vezes nos sentimos incapazes de perdoar ou construir pontes com aqueles que nos magoaram? Aqui, a força que vem de Cristo nos capacita a amar além dos limites humanos. Não é um convite à perfeição, mas sim a um movimento constante em direção ao amor e à reconciliação, reconhecendo que, através dele, podemos cultivar relacionamentos sólidos e compassivos. O desafio está em reconhecer esse poder em ação, mesmo quando parece que nossas próprias forças falham. Finalmente, Filipenses 4:13 nos chama a um compromisso contínuo com a prática deste princípio em todas as áreas de nossa vida. É uma jornada de construção de confiança plena e constante reinvenção. A força que encontramos em Cristo não está limitada a circunstâncias específicas, mas é um recurso inesgotável para qualquer situação que enfrentamos. Permanecer firmes nessa verdade nos incentiva a viver com um propósito renovado, sabendo que cada dia nos oferece uma nova oportunidade de experimentar a grandeza do que significa realmente poder todas as coisas em Cristo que nos fortalece. A passagem bíblica de Filipenses 4:13, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", é frequentemente lembrada por sua poderosa mensagem sobre força e motivação. Porém, para alcançar verdadeiramente qualquer objetivo e experimentar essa fortaleza, é essencial entender o papel primordial da oração na vida de fé. A oração não é apenas um canal de pedidos ou queixas, é um diálogo contínuo com Deus, uma prática que nos sintoniza com Sua vontade e nos capacita a agir conforme Sua orientação. Assim como um alpinista que consulta um mapa antes de uma escalada, nós também consultamos nosso guia através da oração, buscando conforto, sabedoria e coragem. No processo de alcançar metas, a oração funciona como uma âncora, estabilizando nossas mentes e corações em meio às tempestades e adversidades. Ao direcionarmos nossas preocupações e desejos através da oração, desenvolvemos uma compreensão mais clara de nossos próprios motivos e das possíveis direções que podemos tomar.
Essa prática não apenas acalma a ansiedade, mas cria um espaço de introspecção onde podemos ouvir os sussurros divinos que nos guiam. Quando nos colocamos em oração, reconhecemos nossa dependência de algo maior, algo que transcende nossos próprios esforços e limitações. Além de oferecer clareza e estabilidade, a oração fortalece nossa resiliência. Quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis, é a persistência em oração que nos reinventa, renovando nosso espírito e encorajando-nos a continuar. Como uma fonte que não seca, a oração revigora nossa determinação, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Somos incentivados a persistir, não porque a meta foi magicamente facilitada, mas porque nosso coração foi silenciado das dúvidas e fortalecido pela fé. Neste processo, a oração se transforma em um hábito que molda nosso caráter, munindo-nos com paciência e esperança. Outro aspecto essencial é que, através da oração, nosso relacionamento com Deus se aprofunda e fortalece. Nesse momento íntimo de comunicação, somos desafiados a confiar e acreditar em seus planos, mesmo quando eles não são imediatamente compreensíveis. Essa confiança cultivada nos momentos de oração traz paz em meio à incerteza e resistência ao cansaço. Quando oramos fervorosamente, transformamos cada oportunidade em um campo de ação não por nossa própria força, mas pela graça revelada a nós. A oração, então, não apenas alinha nossos desejos com o propósito divino, mas também nos capacita a enxergar nossas metas sob uma nova perspectiva. Por fim, a oração cria uma esfera de gratidão, mesmo antes de vermos nossas metas alcançadas. Cada passo dado em oração é também uma expressão de agradecimento por cada avanço pequeno ou grande. Este espírito de gratidão molda nossa visão, permitindo que celebremos as vitórias diárias e reconheçamos a mão soberana de Deus em nossa jornada. Assim, ao centralizarmos a oração em nossas vidas, tornamos cada objetivo não apenas uma conquista pessoal, mas uma oferenda de fé. Com essa prática constante, podemos ver claramente que tudo é possível, não pelo que fazemos, mas por quem nos fortalece. Em muitos momentos, a passagem de Filipenses 4:13, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", inspirou pessoas em suas jornadas de vida. Essa frase oferece um poderoso lembrete de que, por meio da força que Cristo nos concede, somos capazes de enfrentar desafios que, à primeira vista, parecem insuperáveis. Um exemplo tocante é a história de Ana, uma jovem que enfrentou uma doença grave. Ao receber o diagnóstico, ela encontrou conforto em Filipenses 4:13, acreditando que mesmo em meio à adversidade, poderia encontrar força e esperança. Sua fé inexplicável não apenas a ajudou a superar o tratamento doloroso, mas também inspirou todos ao seu redor a acreditar que a fé é uma poderosa aliada em tempos de crise. Outra história que ilustra o poder dessa passagem é a jornada de Carlos, que desde criança sonhava em ser músico, mas nunca teve condições financeiras para investir em sua educação musical. Durante anos, Carlos trabalhou em subempregos enquanto economizava para aulas de música. Em momentos de dúvida e de quase desistência, ele se apegava às palavras de Filipenses 4:13, lembrando-se de que, com a força de Cristo, poderia realizar seu sonho. Sua determinação e fé acabaram abrindo portas inesperadas, e hoje ele não só é um músico realizado, como também inspira jovens em situação semelhante, mostrando que acreditar na força divina pode trazer mudanças extraordinárias em nossas vidas. Ainda dentro dessa temática, temos o tocante relato de Maria, que enfrentou a perda de um ente querido. A dor e o luto poderiam ter paralisado sua vida, mas Maria encontrou em Filipenses 4:13 uma corrente de esperança que a manteve de pé. Antes, enfrentara a tristeza e a desolação sozinha.
Mas ao se imergir nessa promessa bíblica, começou a participar de grupos de apoio, onde compartilhou sua história e sua fonte de força. Essa conexão não só ajudou Maria a encontrar cura emocional, mas também serviu para apoiar outras pessoas que viviam a mesma situação de perda e desesperança. Da mesma forma, encontramos inspiração em João, um empresário que perdeu tudo em uma falência inesperada. Com a autoestima abalada e dúvidas sobre sua competência, João encontrou em Filipenses 4:13 um lembrete constante de que sua força não precisava vir apenas de suas próprias habilidades, mas também da fé que tinha em algo maior. Anos depois, ao reconstruir sua vida e seus negócios, ele reconhece que sua nova jornada foi revitalizada pela crença de que poderia superar qualquer obstáculo se mantivesse sua fé firme. Esses testemunhos são exemplos reais de como a fé pode ser uma bússola em um mundo incerto. Assim, Filipenses 4:13 continua a ser uma fonte de inspiração pessoal e comunitária. A resiliência desses indivíduos é um testemunho marcante de que, quando verdadeiramente acreditamos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, abrimos portas para milagres em nossas vidas cotidianas. Histórias como essas nos convidam a refletir sobre nossas próprias jornadas e a considerar o tipo de força que escolhemos para nos apoiar em cada passo. Filipenses 4:13 é muitas vezes citado com entusiasmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como um farol de esperança, este versículo ressoa profundamente com muitos, prometendo força e capacidade além do imaginável. No entanto, essa promessa poderosa pode ser mal interpretada quando reduzida a um slogan para justificar qualquer desejo ou empreitada pessoal. A interpretação fiel do versículo requer a contextualização em meio à carta de Paulo aos Filipenses, onde ele fala das suas experiências de privação e abundância, explicando que sua verdadeira força não está em conquistas mundanas, mas em sua união com Cristo. Esse versículo muitas vezes se transforma em uma bandeira de sucesso pessoal em nossa cultura obcecada pelo "eu posso". Todavia, o todas as coisas não se refere a um passe livre para realizações ilimitadas. Ao contrário, Paulo destaca um viver contentemente em qualquer situação, seja na falta ou no excesso. A força mencionada é espiritual, refletindo resiliência e satisfação que vem de Cristo, e não de objetos externos ou circunstâncias favoráveis. É uma instrução profunda para buscar força interna que não depende das probabilidades deste mundo. Interpretar Filipenses 4:13 como um endosso divino para perseguir metas ambiciosas pode levar à decepção quando nossos projetos não se desdobram como planejado. A verdadeira mensagem é de uma dependência total de Cristo para suportar os momentos mais difíceis e abraçar a paz interior quando tudo parece incerto. Isso nos convida a uma reflexão mais ponderada sobre os limites de autoconfiança e a ironia de buscar gratificação em realizações pessoais, em vez de repousar na constância divina. A profundidade de Filipenses 4:13 está em orientar o coração e a mente ao entendimento de que nossa capacidade vem não do que podemos alcançar por nós mesmos, mas daquela comunhão com Cristo que molda nossas reações e atitudes diante de tudo o que enfrentamos. A verdadeira força reside na aceitação das circunstâncias, confiando que em cada situação há um propósito divino a cumprir. Paulo exorta os filipenses a buscar essa verdade incomum na caminhada cristã, um contentamento fundamentado na comunhão íntima com Jesus. Portanto, ao considerar Filipenses 4:13, é essencial fazer uma pausa e dialogar com o contexto em que vivemos essa promessa. Longe de ser um simples mantra de motivação, o versículo é uma declaração de fé que enriquece nossa compreensão do que realmente significa ser fortalecido por Cristo.
A partir desse ponto, podemos permitir que essa verdade transforme nossas perspectivas e ações, abrindo espaço para que a real força divina se manifeste através de nós. Enquanto navegamos pela vida, muitas vezes nos deparamos com a distinção entre a confiança em nossas próprias habilidades e a confiança em Cristo. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, declaramos que tudo posso naquele que me fortalece. Essa afirmação nos desafia a repensar o que significa realmente sustentar nossa fé. A autoconfiança nos impulsiona a alcançar objetivos pela força própria, pela crença de que nosso esforço é sempre suficiente. No entanto, confiar em Cristo significa reconhecer que, apesar de nossas limitações humanas, há uma força maior que nos capacita a ir além do que nossa habilidade individual permitiria. Ao mergulhar mais fundo nessa diferença fundamental, percebemos que a autoconfiança pode ser finita. Ela depende de um complexo estado de espírito, experiências passadas bem-sucedidas e muitas vezes de circunstâncias externas favoráveis. Quando esses elementos falham, o que resta? É aí que a confiança em Cristo resplandece, oferecendo uma paz e uma certeza que transcendem o entendimento, mencionados em Filipenses pouco depois, no versículo 7. A confiança em Cristo está enraizada na segurança de que não estamos sozinhos, que somos apoiados por um poder que não conhece limites e não se abala pelas circunstâncias. Quando vivemos baseados na autoconfiança, podemos nos desgastar tentando controlar tudo ao nosso redor. Muitas vezes, isso resulta em exaustão emocional, frustração quando algo escapa ao nosso controle e uma constante ansiedade diante do imprevisto. A confiança em Cristo, por outro lado, nos convida a descansar. É um reconhecimento atraente de nossa fraqueza humana e da suficiência divina. Esse tipo de confiança nos permite liberar o controle, saber que não precisamos ter todas as respostas e que mesmo nos momentos mais desafiadores, existe um propósito maior em jogo. A beleza de confiar em Cristo é observar como essa confiança transforma nossa perspectiva e resposta aos desafios diários. Passamos da insegurança à firmeza, do medo à coragem, porque nossa base está em uma promessa eterna e imutável. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas nossa abordagem para enfrentá-las será diferente. A confiança em Cristo nos proporciona resiliência e graça para abordar as lutas com uma nova perspectiva, cultivando uma vida de equilíbrio e liberdade que a autoconfiança sozinha dificilmente proporciona. Com essa dinâmica em mente, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada, onde temos colocado nossa confiança ultimamente. Talvez seja o momento de considerar se nossas forças estão realmente ancoradas naquilo que é eterno e inabalável. Examinar essa diferença não é apenas um exercício teológico, mas uma aplicação prática e poderosa de mudança de vida, que pode transformar como vivemos e como impactamos o mundo ao nosso redor. Viver em contentamento e encontrar força são dois aspectos centrais para compreender a profunda mensagem de Filipenses 4:13. Paulo, o apóstolo, ao escrever esta carta aos Filipenses, expressava uma verdade que transcendia circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, ele não estava se referindo a uma capacidade limitada no sentido literal, mas a uma força inerente que vem da fé em Cristo, que permite enfrentar qualquer situação. A história de Paulo é um testemunho poderoso de alguém que encontrou contentamento em meio a tribulações, provações e até mesmo na prisão, locais onde a maioria das pessoas se sentiria sem esperança. Para explorar a noção de contentamento, é essencial lembrar que Paulo passou por muitas privações. Em sua jornada missionária, ele experimentou escassez, fome e perseguições. No entanto, sua satisfação não estava condicionada às circunstâncias externas.
Ele aprendeu a desenvolver uma força interna que não dependia do que estava ao seu redor, mas da sua íntima comunhão com Cristo. É uma mensagem inspiradora que nos convida a olhar além dos desafios cotidianos e encontrar uma fonte de paz interior que supera o entendimento humano. A força mencionada em Filipenses 4:13 não é uma força física ou um poder mágico, mas uma resiliência espiritual. Essa resiliência nos capacita a encarar e suportar adversidades com uma perspectiva renovada. É a habilidade de permanecer firme quando as coisas não estão ao nosso favor. Paulo nos ensina que, independentemente da situação, podemos buscar uma fonte de energia que não se esgota, pois é sustentada pela certeza do amor e do propósito divino para nossas vidas. A vivência deste contentamento e força em Cristo nos desafia a reavaliar o que realmente valorizamos. Em um mundo que frequentemente associa sucesso a bens materiais e reconhecimento social, a verdadeira felicidade, como vislumbrada por Paulo, é encontrada na dependência e confiança em Deus. Essa visão contracultural nos permite descobrir a beleza da simplicidade e o poder transformador de uma fé sólida, capaz de nos erguer em tempos de dificuldades e nos guiar em momentos de incerteza. À medida que refletimos sobre essa perspectiva proposta por Paulo, somos convidados a aplicar essa força e contentamento em nossas próprias vidas. Mesmo quando a vida parece incerta ou esmagadora, lembrar que há uma fonte de força sempre disponível pode nos ajudar a redefinir nosso conceito de sucesso e satisfação. A pergunta que nos cabe fazer é: como podemos permitir que essa verdade transforme nossa maneira de enfrentar o cotidiano, nutrindo um coração plenamente satisfeito e fortalecendo nossa caminhada com Cristo? Quando Paulo escreve aos Filipenses, suas palavras em Filipenses 4:13 ressoam profundamente ao afirmar: "Tudo posso naquele que me fortalece." Esse verso não é apenas uma afirmação de confiança pessoal, mas uma declaração profunda da força que emerge da união com Cristo. A união com Ele não é encontrada em grandes gestos espetaculares, mas se desenvolve em um relacionamento íntimo e diário. Ao buscar essa proximidade, descobrimos que não estamos de fato sozinhos em nossas lutas. Cristo nos suporta, guiando-nos pelos caminhos rochosos da vida. Ao viver sob a graça e direcionamento de Cristo, as experiências de adversidade não são mais apenas obstáculos, mas transformam-se em oportunidades para crescer. Esse crescimento não vem somente de si, mas do poder transformador de Cristo em ação. Seja em momentos de dificuldade financeira, em desafios emocionais ou em tempos de incerteza, a força que vem de Cristo nos possibilita não apenas suportar, mas avançar com confiança. A verdadeira força não se mede pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de navegar através delas, sustentados por uma fé inquebrantável. A história de Paulo é um reflexo vívido dessa verdade. Ele conhecia bem tribulações, perseguições e prisões. No entanto, constantemente reforçava que sua força vinha de algo mais profundo e firme: sua relação com Cristo. Essa conexão diária fazia com que ele transbordasse de confiança, mesmo nas mais sombrias circunstâncias. Da mesma forma, ao cultivarmos nossa união com Cristo, encontramos a inspiração e a coragem necessárias para enfrentar cada dia como uma nova oportunidade de confiar e crescer. Nos momentos em que somos tentados a cair na desesperança, a união com Cristo oferece um alicerce firme e consolador. A certeza de que não estamos encarando os desafios sozinhos transforma o coração angustiado em um coração cheio de paz. Essa paz, que excede todo entendimento, alimenta a convicção de que em cada situação, cada batalha e cada conquista, Cristo está ao nosso lado, fortalecendo-nos continuamente.
Mantendo essa perspectiva, o coração se abre para a gratidão e a esperança. O relacionamento com Cristo se molda diariamente através da oração, leitura bíblica e reflexão. À medida que aprofundamos essa conexão, percebemos que nossa força não está limitada às nossas capacidades humanas. Pelo contrário, é enriquecida e ampliada através de uma fonte inesgotável de poder divino, nos mostrando que realmente tudo se torna possível quando estamos ancorados em Cristo. Na caminhada cristã, a humildade desponta como uma virtude essencial, revestindo a vida do crente com uma perspectiva que transforma a visão de si mesmo e das relações com o próximo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, apresenta-se como um exemplo de humildade, reiterando que tudo posso naquele que me fortalece, indicando que a verdadeira força não vem do orgulho ou arrogância, mas de uma dependência consciente em Cristo. A partir desse entendimento, a humildade não diminui, mas exalta a conexão com Deus, porque é na fragilidade reconhecida que se encontra o espaço para a atuação divina. Historicamente, a humildade era vista por muitas culturas como uma fraqueza. No entanto, Jesus revolucionou esse conceito ao encorajar seus seguidores a buscar os últimos lugares, a dar prioridade aos outros e a encontrar grandeza em servir, ao invés de ser servido. Isso nos convida a refletir sobre como a humildade pode ser um meio poderoso de transformação pessoal e coletiva, nos afastando do foco em nossos próprios feitos para celebrarmos as obras que Deus realiza através de nós e em nós. Essa inversão de valores nos torna mais abertos ao enriquecimento espiritual e ao crescimento em comunidade. A prática da humildade, porém, não se limita apenas ao reconhecimento das nossas limitações. Ao contrário, ela inclui a percepção e o respeito pelas necessidades e potencial dos outros. Testemunhamos isso na vida de Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, não hesitou em lavar os pés de seus discípulos. Essa demonstração prática de humildade é um convite constante para que consideremos a grandeza da simplicidade e na importância de elevar o espírito alheio, mesmo quando isso significa reduzir nosso próprio ego. Além disso, a humildade tem o poder de sanar relacionamentos, promovendo misericórdia e entendimento mútuo. Quantas vezes nos encontramos em desacordos desnecessários, simplesmente por não termos a capacidade de abrir mão do nosso ponto de vista? A humildade nos permite ultrapassar esses impasses, nos convidando a reconhecer a validade das perspectivas alheias enquanto abrimos espaço para aprender com elas. Essa atitude constrói pontes e não barreiras, nos aproximando dos outros e solidificando a base da verdadeira comunhão cristã. Por fim, a humildade também reflete uma consciência constante sobre a origem de nossas bênçãos. Ao reconhecermos que tudo vem de Deus, somos movidos a viver com gratidão e generosidade. Isso nos desafia a não apenas agradecer pelo que recebemos, mas também a compartilhar com aqueles ao nosso redor. Ao caminhar na humildade, o cristão não apenas experimenta um crescimento interno, mas se torna um agente de transformação no mundo, demonstrando o amor e a graça que brotam de um coração verdadeiramente rendido a Cristo. Filipenses 4:13, uma passagem rica em significado expressa: tudo posso naquele que me fortalece. No contexto dos trabalhos missionários, esta verdade se desdobra de maneira profunda e relevante. Missionários em todo o mundo encontram em Filipenses 4:13 uma fonte constante de inspiração e coragem. Quando enviados a terras distantes, enfrentando realidades culturais e linguísticas desafiadoras, essa afirmação bíblica serve como um lembrete poderoso de que, apesar das adversidades, tudo é possível com a força que vem de Cristo. Imagine um missionário que chega a uma vila remota, desconhecendo a língua local e os costumes.
Enquanto o temor do desconhecido pode ser esmagador, muitos encontram força em orações e na meditação sobre Filipenses 4:13. A ideia de que tudo posso não é uma chamada para uma autossuficiência presunçosa, mas sim uma rendição e confiança na provisão divina. Este entendimento permite que os missionários superem barreiras e comuniquem o amor de Cristo, muitas vezes de maneiras que superam suas próprias expectativas. Além de oferecer conforto individual, Filipenses 4:13 também promove trabalho em equipe dentro das organizações missionárias. Quando grupos inteiros se unem sob essa promessa divina, eles se tornam sinergicamente mais fortes. É comum ouvir histórias de grupos de missionários que, unidos por Filipenses 4:13, enfrentaram catástrofes naturais ou conflitos sociopolíticos, conseguindo realizar o que parecia impossível. Há uma sabedoria coletiva em compartilhar essa fé resiliente, sustentando-se mutuamente em tempos difíceis. Esse versículo encoraja muitos a projetarem suas missões com objetivos ousados e inovadores, sabendo que sua força não vem apenas de habilidades humanas, mas de uma fonte superior. Tal crença impulsiona projetos onde a única meta é transformar positivamente vidas inteiras, não apenas individualmente, mas em comunidades inteiras. Os impactos desses projetos frequentemente perduram por gerações, ilustrando que o tudo posso se estende muito além do missionário, tocando multitudes. No entanto, é fundamental lembrar que essa jornada exige um equilíbrio cuidadoso entre fé e realismo. Filipenses 4:13 incentiva os missionários a sonharem grande, mas também a agirem com sabedoria e discernimento. A orientação vem não só da força prometida, mas também da comunidade e do contexto em que estão inseridos. Este equilíbrio é crítico para a execução bem-sucedida e sustentável dos projetos missionários, garantindo que o impacto positivo seja duradouro e acolhido com humildade e graça. A Epístola aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, é uma afirmativa poderosa sobre a capacidade de realizar todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Entretanto, o que muitas vezes é deixado de lado é a sabedoria contida nas palavras precedentes, que falam sobre aprender a viver satisfeito em qualquer circunstância. A gratidão, mesmo nas adversidades, é um elemento vital dessa equação. Imagine o apóstolo Paulo escrevendo da prisão, encontrando contentamento e força em meio às dificuldades. A gratidão transforma até mesmo a cela mais sombria em um local de luz espiritual. No mundo contemporâneo, somos constantemente bombardeados por anúncios que nos convencem de que precisamos sempre de mais. Esse desejo incessante pode nos afastar do que é realmente essencial. Quando escolhemos ser gratos na simplicidade, desarmamos essa insatisfação. Afinal, é na gratidão que encontramos a serenidade e a liberdade que o consumismo nunca poderá oferecer. Ao fazer uma pausa conscienciosa para agradecer pelo que já possuímos, abrimos espaço em nossos corações para uma alegria genuína, uma satisfação que transcende as posses materiais. Exercitar a gratidão não é apenas reconhecer os aspectos positivos da vida, mas também aceitar desafios como oportunidades de crescimento. Considere como a adversidade molda o caráter e fortalece o espírito. Quando enfrentamos o desconhecido com um coração agradecido, aprendemos mais sobre nós mesmos e construímos resiliência. Essa aceitação ativa não significa resignação, mas sim uma disposição em ver cada experiência como um guia sutil que nos aproxima do propósito divino. A prática diária da gratidão altera nossas perspectivas e nos conecta mais profundamente com o divino. Não se trata de ignorar a dor ou minimizar problemas, mas sim de encontrar significado em cada situação.
Imagine a paz que advém de uma existência onde cada dia é considerado um presente divino, cheio de oportunidades para reconhecer a mão de Deus trabalhando em nossas vidas. Essa consciência transforma desafios em oportunidades de fé e abre as portas para inúmeras possibilidades. Pergunte a si mesmo como você pode incorporar mais gratidão na sua rotina diária. Talvez seja um momento de reflexão matinal, reconhecendo as bênçãos que lhe rodeiam, ou um diário de gratidão onde registra pequenas alegrias do dia a dia. Ao adotar uma postura de gratidão, não só cumprimos a vontade divina expressa nas Escrituras, mas nos preparamos para receber ainda mais das maravilhas que Deus tem reservado para nós. Afinal, a gratidão muda tudo. E é a chave para experimentar plenamente a promessa de Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, um dos versos mais citados do Novo Testamento, tem uma profundidade que transcende o simples encorajamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É mais do que uma afirmação de autossuficiência. É um testemunho de dependência em Cristo. Ao longo dos séculos, esse versículo tem sido um pilar para muitos cristãos que enfrentam adversidades. Pequenas comunidades se reúnem em torno dessa promessa, confiando que as suas batalhas pessoais podem ser vencidas não por força própria, mas pela presença e poder de Cristo em suas vidas. A força genuína vem dessa conexão íntima e espiritual. Nas comunidades cristãs, Filipenses 4:13 serve como uma âncora nos momentos de dúvida e desafio. Para muitos, esse versículo é um lembrete constante de que não estão sozinhos em suas lutas. Dentro da igreja, ele ressoa em testemunhos de membros que superaram vícios, enfrentaram doenças graves ou romperam ciclos de pobreza através da fé. Essa crença compartilham leva a congregações a se apoiarem mutuamente, criando laços mais fortes de unidade e de suporte. O poder do eu posso em Cristo é mais do que individual. Ele transforma coletivos. Cada história pessoal de superação que envolve Filipenses 4:13 adiciona a rica tapeçaria da experiência cristã comunitária. Em vigílias de oração ou encontros semestrais de testemunhos, os relatos frequentemente fazem referência a como esse versículo gerou resiliência em tempos de desespero. Um membro pode lembrar como, ao perder o emprego, esse versículo lhe deu esperança e coragem para seguir em frente, enquanto o outro compartilha uma cura milagrosa que ela atribui à força recebida em Cristo. Esses testemunhos não apenas edificam aqueles que já creem, mas também atraem novos membros, curiosos sobre uma comunidade que parece possuir uma fonte inigualável de força e esperança. Diversos ministérios locais utilizam Filipenses 4:13 como lema e inspiração para ações comunitárias. Grupos de apoio, como os de reabilitação e aconselhamento, revitalizam a vida de indivíduos, firmando-se nessa promessa de que podem com a ajuda de Cristo. Este versículo não apenas foca na sobrevivência, é sobre florescer em meio à adversidade. A sensação de que tudo é possível, quando alicerçado em Cristo, move montanhas, transformando não apenas vidas individuais, mas também bairros inteiros. A aplicação prática desta passagem abre portas para ações sociais que mudam realidades. O impacto desse versículo na vida cristã coletiva se manifesta em celebrações e festividades que frequentemente reverberam essa mensagem de fortalecimento. Em conferências anuais ou encontros religiosos maiores, Filipenses 4:13 é muitas vezes um tema central, lembrando os participantes da força que vem de uma fé verdadeira. É como um fogo que continuamente reacende a chama do compromisso e da comunhão. Assim, a comunidade não apenas se lembra desse poder, mas vive e o personifica em cada ação, elevando corações e mentes a cada novo desafio que se apresenta.
Ao longo deste vídeo, exploramos o impacto poderoso de Filipenses 4:13 e como essa passagem nos inspira a acreditar que tudo é possível quando estamos firmemente conectados em Cristo. Levando essa mensagem adiante, lembre-se de que sua fé e confiança podem transformar qualquer desafio em uma oportunidade de crescimento espiritual. Reflita sobre como este versículo pode ser aplicado em sua vida diária, fortalecendo sua caminhada de fé. Se essa mensagem ressoou com você, não se esqueça de se inscrever no canal para estudos bíblicos contínuos, curtir este vídeo e compartilhar suas opiniões e experiências nos comentários. Esperamos vê-lo no próximo estudo e que sua jornada espiritual seja abençoada e inspiradora. Até breve!